Boa noite. Boa noite, professor. Tá me vendo? Sim. Ok. Guardar mais 2 minutinhos, aí a gente já começa, tá ok? Tá bom, sem problema. Só você e a Mauri hoje? Aqui na analista só tô vendo eu só. E o senhor? A Mauri está aqui, mas ele não apareceu ainda. Ah, tá. Esperar dar os 2 minutinhos, aí a gente já vai começar, tá bom? Tá bom, sem problema. No aguardo. A aula da segunda-feira de elementos da mineralogia, eu não consegui postar a aula, porque o vídeo ficou muito longo e o YouTube não está aceitando. Eita. Porque Eu vi levou até que o senhor horas. colocou a mensagem lá. Uhum. Levou 3 horas a gravação, o sistema não aceitou. E Acho que eu vou postar só os slides. pode ser. O que aconteceu ontem é que muitos alunos caíram direto o sistema. Ah, é? E as aulas também, muitos professores não conseguiram gravar as aulas de ontem. Ah, Não sei se é porque o sistema não estava esperando tamanho uso, né? sim. Porque não é só a Anhanguera que está usando esse sistema. Outras faculdades também estão utilizando o mesmo sistema para postar aula, né? Para aula ao vivo. E eu acho que o sistema está sobrecarregado e chega nesse horário, que é o horário que todas as faculdades estão funcionando, então alguns sistemas não estão suportando. A plataforma deles, eu acho que não esperava um volume tão grande de acesso. Está Eles não dificultando um estavam pouco. preparados para essa epidemia. Eu não estava preparado para a epidemia de usuários. É. Epidemia para todo mundo, né? Ah, mas é mesmo. Como você está se virando aí, professor? Não, eu estou em casa, né? Como eu fico, só tenho a faculdade e algumas consultorias, a consultoria já estava devagar. Uhum. Agora, então, piorou, né? Eita. Eu tinha 2 perícias para fazer, foram canceladas, Tá. e aí precisa aguardar, esperar remarcar. Só Deus sabe Uhum. quando. Ou seja, todo mundo está uma loucura, né? O pessoal que trabalha na área de serviços está sofrendo muito. Então, é que nem eu trabalho de Uber, né? E a última viagem que eu fiz, eu fiquei com muito medo. Na verdade, Oi, foram duas Juliana. viagens. Juliana, seu microfone está desligado. Né? A sua internet não tá boa, por isso não está carregando. Eu não estou te ouvindo nada, eu só vejo você falar. Eu ainda não aprendi leitura labial, não. Mas você está me ouvindo? Beleza, então. Então, pessoal, vamos começar a aula, tá? Beleza. Aproveitar que deu horário e vamos respeitar quem entrou. Pessoal, hoje a gente vai falar da seção 3.1, que fala de planimetria, altimetria e planoaltimetria. Né? O que significa altimetria e planimetria? Bom, altimetria é nós medirmos as alturas, né? A altura que, por exemplo, eu quero saber a altura de um edifício. Eu não conheço, não dá para me subir lá, eu não tenho acesso à planta. Como é que eu faço isso? Através de um teodolito, eu consigo medir a altura do prédio.
né? Isso seria altimetria. Por exemplo, eu quero saber a quantos metros do nível do mar fica o terreno onde eu vou construir. Isso também faz parte do estudo altimétrico brasileiro. Planimetria. Planimetria, o que, que é? É representar o ponto, né, numa planta baixa, ou seja, independente de qual seja o relevo, né, ele vai aparecer sempre no plano. Isso é planimetria. A planimetria, ela só mede as distâncias horizontais, não mede distância inclinada nem distância vertical. A planimetria, ela vai medir apenas as distâncias horizontais. No caso da figura do slide 2 aí, se você olhar na planimetria, ele só mede o DH, né? Professor, olhando a figura aí do lado esquerdo. Oi? eu não estou conseguindo ver O o slide? slide. Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não, nenhum, tá? Ei, Juliana, cuidado, tem homem pelado passando atrás de você aí, tá? Viu agora, Cláudia? Agora sim. Obrigada, professor. De nada. Ok, Juliana, conseguiu ver? Juliana, tá conseguindo ver o slide? Você faz com o dedo porque você tá sem som para mim, tá? Então, olhando aí, voltando aí no slide 2, se vocês olharem a planimetria, o que, que é a planimetria? É esse ΔH que está aqui embaixo. Está conseguindo ver? Ou seja, independente do terreno acidentado ou não, né? Começou. Estava tendo aula que não estava prestando atenção. Não, primeiro slide. Só vai representar esse ΔH. Ok? Na realidade, é o slide número 2 que eu tenho aqui para mim, que está do lado esquerdo. Ficou moscando, esqueceu de ver. Está no slide 2 já. Então, um é a introdução. E o altimetria, no caso, ele estaria medindo só o ΔV. A altimetria, ele só mede o ΔV. Ele não olha as outras dimensões. E a planoaltimetria, aí ela mediria seria o ΔI, o DI, quer dizer, a distância inclinada. Ok? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A planimetria, a altimetria, praticamente, ela faz o quê? O estudo, né, das direções e dos ângulos, né? Sempre procurando trabalhar com alguma referência. Principalmente no caso da planimetria, nós vamos trabalhar sempre buscando a referência do norte, né? O norte vai ser sempre a referência para nós. Depois vocês vão ver por que nos slides mais para frente. Então, a altimetria, ela sempre vai procurar medir o ângulo, né, que forma entre o objeto e o plano, né? Pode ser de um edifício, pode ser de um objeto, de uma árvore, pode ser de um morro, né? Pode ser de um talude. E a planimetria, ela vai medir a distância horizontal e o ângulo, né? Os ângulos horizontais, ou seja, a partir de uma determinada referência, qual é o ângulo que eu estou abrindo, que eu estou medindo, né? Eu estou medindo ele sempre no plano. Imagina que você está em cima da mesa, você abre 2 pontos e você quer saber o ângulo que esses 2 pontos, a abertura que esses 2 pontos têm, ou a distância entre esses 2 pontos, né? Sempre na linha horizontal. E no caso, a altimetria, ela vai sempre trabalhar no plano vertical, né? Olhando em relação ao horizonte para cima, né? Sempre procurando analisar os pontos acima
do plano horizontal. Então, as duas referências principais para a gente será vertical, né, e horizontal. Horizontal para planimetria e vertical para altimetria. As direções são dadas por direção horizontal, ou seja, ou os azimutes ou os rumos, né? Aí vocês vão entender daqui a pouco, quando eu mostrar uns desenhos mais para frente, o que é o azimute. O azimute é sempre quando eu pego o eixo norte-sul como referência, né? Ou sul-norte, na realidade, né? Para nós é sul-norte como referência, e o rumo eu vou usar ele em relação a esses dois eixos. Então, o azimute ele sempre parte do ponto norte. Ele pode ser de 0 a 360 graus. O rumo ele pode ser menos 45, mais 40, mais 50, menos 50, menos 60. O rumo ele vai usar, por exemplo, ou o sul ou o norte como referência, e ele vai andar ou para a direita ou para a esquerda. O azimute, ele sempre roda em sentido horário, né? Ele sempre vai rodar em sentido horário. Então, ele vai ser ou 0 ou 10, até chegar nos 360. Esse é os azimutes. E os rumos, não. Os rumos, eles vão pegar uma linha de referência. Digamos que eu estou à esquerda. Então, eu tenho 180 mais o ângulo, por exemplo, 45. Né? E se eu estiver do lado direito? Então, eu tenho o eixo, né? Então, eu tenho 180 menos 45. Né? Aí é a forma com que nós vamos trabalhar essas dimensões de azimute e do rumo. Então, a partir dessas duas referências, é que a gente começa a traçar o nosso plano de trabalho. Vocês olharem aí na figura do slide, tem um exemplo, né? Que eu tenho 2 pontos, eu tenho aqui o meu tripé com o teodolito, e aí digamos que aonde está aqui a setinha que eu estou mostrando, ele seria o norte. Então, eu vou medir o ângulo até aqui, né? Depois o ângulo até esse outro ponto aqui. Então, para mim saber qual é o ângulo daqui para cá, eu vou pegar do azimute, subtrair esse ângulo aqui desse ângulo aqui. Eu pego daqui até aqui e subtraio o ângulo daqui até aqui. Agora, no azimute, ele vai considerar diretamente isso aqui, ó. Ele vai para cá, mede, e se eu for para cá, ele vai medir de novo mais para cá. E aí ele vai, né? Sempre medindo no sentido do ângulo, né? Ele não volta, né? No azimute é proibido voltar para trás. Ok? Estão me ouvindo bem? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. E aqui nós temos um exemplo aqui que eu falei para vocês, a figura do azimute. Vocês veem aqui tem o norte, aqui em cima, e aí eu tenho o ponto P1, por exemplo. O ponto P1, digamos que ele está a 30 graus e 15 minutos. Né? Está aqui embaixo, ó, o AZ1, o azimute 1. Né? Está a 30 graus e 15 minutos a partir da onde? A partir do norte. O P2, né? O que é o P2? Ele está a 120 graus e 45, né? A partir do ponto norte. Então, eu considero aqui o norte, vou girando, ele está a 120 graus e 45 minutos. Aí o P3, né? Eu vou medir ele através do azimute 3. Aí ele vai pegar do norte e dar toda a volta até chegar no ponto. Ou seja, ele está a 210 graus e 15 minutos. E aí eu tenho o ponto 4. O ponto 4, ele está o quê? A 310 graus e 15 minutos
a partir do norte. Então, ele dá, ó, quase que uma volta inteira. Ok? Então, o azimuth, ele sempre vai ter essa forma de medir, sempre girando neste sentido. Aí, por exemplo, se eu quero saber o ângulo que eu tenho entre o P1 e o P2, como é que eu faço? Eu pego o AZ2 e subtraio do AZ2 o AZ1. Aí eu vou saber qual é o ângulo que forma entre P1 e P2. Ok? Se eu quero saber o ângulo que forma entre P3 e P4, eu vou pegar o AZ4, né, e subtrair do AZ4 o AZ2, o AZ3, desculpa. Subtrair do AZ4 o AZ3. E aí eu vou ter o ângulo que forma aqui, que seria 100 graus de abertura entre o P3 e o P4. Ok? E aí nós temos o rumo. O rumo o que, que é? É o alinhamento definido, né, como o ângulo horizontal agudo. O que, que é o ângulo horizontal agudo? Ele nunca passa de 90 graus. Né? Ele nunca vai passar de 90 graus. Por quê? Porque ele é um ângulo agudo. Né? O ângulo horizontal agudo é observado a partir do norte ou do sul em direção ao leste ou ao oeste. Ele varia de 0 a 90 graus. Ele nunca vai ser superior a 90 graus. Por quê? E se ele for superior a 90 graus, ele deixa de ser um ângulo agudo. Né? Então, ele vai sempre variar de 0 a 90 graus. O importante é que, nesse caso, eu sempre vou ter que referenciar, por exemplo, se ele está a nordeste, se ele está a sudeste, se ele está a sudoeste, se ele está a noroeste. Né? Lembrando sempre que ele usa, no caso, a nomenclatura universal. O que, que é? É no inglês. Então, norte, né? Entre norte e leste, eu tenho o nordeste. Entre o sul e o leste, eu tenho o sudeste. Entre o sul e o norte, né, eu tenho o sudoeste. Entre o norte, né, e o leste, eu tenho o quê? O noroeste. Ok? Então, essas serão as referências que nós vamos utilizar. Nós podemos ver isso na próxima figura. Né? Olha como nós medimos o rumo aqui na figura. Então, eu tenho os mesmos pontos, P1, P2, P3 e P4. O ponto P1 ele está a 30 graus, 15 minutos, nordeste. Né? Certo? Ó, a nomenclatura aqui após o número. Então, eu coloco o ângulo e a referência dele, ou seja, ele se encontra a 30 graus e 15 minutos no nordeste. Se eu tenho P2 aqui, por exemplo, o P2 ele está 30 graus e 15 minutos a quê? A sudeste. Né? Porque nós temos norte, sul, leste e oeste, ok? Então, o P2 meu, eu parto o quê? Em referência à linha sul, e ele está ao quê, pessoal? Perceberam um detalhe aqui que eu não falei para vocês? Ele é negativo. Aqui no desenho aqui tem um erro, tá, pessoal? Desculpa, tá? O P2, ele está a menos 30 graus e 15 minutos a sudeste. O que, que é? Ele está voltando, ele está anti-horário. Quando eu aplico ele anti-horário, ele é negativo. Então, esse símbolo aqui, ele tem que ser negativo.
certo? Esse ângulo é negativo, ok? E aí o P3? O P3, né? Eu tenho o ângulo de 30 graus e 15 minutos a partir do sudoeste. O que é sudoeste? Ele está entre o sul e o oeste. Sudoeste, ou seja, ele está no sentido horário. Ele é positivo ou ele é negativo? Ouviu, pessoal? Alô, alguém está me ouvindo? Oi, sim. Aqui, no caso o P3, ele é positivo ou ele é negativo? Ele tá horário, ele não é positivo? É positivo, está correto. Né? É isso mesmo, é positivo. E no caso do P4? Ele é negativo. É negativo, tem razão. Né? Certo? Já corrigindo ele aqui, salvando, para depois eu mandar para vocês. Ok, pessoal? Entenderam aí? Então, o rumo, ele sempre vai levar em consideração ou norte ou sul. Né? E aí ele vai estar ou positivo ou negativo em relação ao sul, ou positivo ou negativo em relação ao norte. E ele nunca pode ultrapassar a 90 graus. Ok? Tranquilo aí? Sim. No caso da figura abaixo aí, a figura 3.3, ela mostra o processo de conversão de azimuth para rumo. Né? Aqui tem aqueles exemplos que eu dei para vocês. Lembra? Azimuth sempre girando no sentido horário. Né? São as linhas azuis. Né? E aí eu tenho o P1. O P1, né, eu tenho que o ângulo R1 é igual ao azenite 1, ou seja, no rumo e no azenite, o ângulo serão iguais, correto? No caso do ponto 2, eu tenho o rumo 2. O rumo 2, o que que é? Ele é 180 graus, que é todo o giro que tem aqui, menos o azenute 2. Ou seja, eu tenho 180 graus menos esse ângulo aqui. Isso me dá o rumo 2, ok? Aí eu pegar o ângulo de 180, subtrair, né, o azenute 2, né, e aí eu tenho o R2, que é o rumo 2. Aí eu tenho o ponto 3. Né? Ponto 3, qual que é o R3? O rumo 3. Como é que eu faço, calculo o ângulo dele? Eu tenho o azenute 3, que ele sai daqui do norte, vem até aqui no P3, né? E aí eu faço o quê? Eu subtraio 180 graus dele. Né? E aí eu vou dar o quê? O ângulo que ele vai formar entre o sul, né, e o ponto desejado. Então eu tenho o AZ3, que é o azenute 3, que sai lá do norte e vem até o P3, subtraio dele os 180 graus, porque ele está a sudoeste. Então eu tenho que o R3 é o meu azenute 3 menos o ângulo de 180 graus. E no caso do ponto 4, né, o que eu tenho no ponto 4? Eu tenho o azenute 4, né? E eu quero saber o R4. Então, eu vou pegar 360 graus menos o azenute 4, né? Que é o giro que sai daqui do norte e vai até o ponto P4. E aí eu subtraio ele, né? O 360, eu pego 360 graus e subtraio esse ângulo que eu medi em relação ao norte, eu tenho o R4, que é o rumo 4. É uma forma que eu tenho para converter, né, os meus azinutes em ângulos, ok?
Professor, então todos eles você subtrai, não precisa somar nada. Ó, cuidado aqui, é o seguinte, ó. Por exemplo, o R3, o que está primeiro? A Zenute menos 180. No R2, 180 menos o azimuth. Eles mudam de posição. Ah, tá. Por quê? Porque no R2 ele seria negativo, correto? Ah, tá. Então é 180 menos o ângulo. No caso do R3, eu tenho que é o azimuth menos o 180, porque ele é positivo. Tá. Ok? Então, precisa observar que eles mudam de posição de acordo com o ângulo. E aqui, quando eu falo do R4, também, ó, 360 menos o AZ. Sim. Certo? Está invertido. Aqui no quadrante 1, ele sempre vai ser igual. No quadrante 1 não tem problema que o R1 sempre vai ser igual ao AZ1. Ok. Tá? Tá bom. Nossa, eu não percebo. Criança estressada por causa da quarentena. Aí, pessoal, aqui está o exemplo que eu acabei de falar para vocês, né? A conversão do rumo para o azenuth. Por exemplo, no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o rumo sempre será igual ao azenuth. No segundo quadrante, o rumo sempre será igual a 180 menos o azenuth. No terceiro quadrante, será sempre o azenuth menos 180. Como eu falei para vocês, ó, existe uma inversão aqui, né, entre o segundo quadrante e o terceiro quadrante, tá certo? E no quarto quadrante é 360 graus menos o azenuth, tá? Aquilo que nós explicamos na figura anterior. Professor, Oi? Pois não. volta um pouquinho nesse slide só para mim copiar essa. Eu vou colocar vocês na plataforma do AVA, tá? Tranquilo? Posso seguir? E como nós estávamos falando, né? Na topografia, os ângulos sempre serão ângulos horizontais, medido no chão, e ângulos verticais, né? Os ângulos que formam as figuras geométricas. Um ângulo vertical ele é determinado a partir da diferença entre duas direções verticais, né? Quaisquer não paralelas ao mesmo plano. Ou seja, o ângulo vertical eu sempre saio do piso em relação ao ponto que eu estou observando. Então eu vou observar. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo também. Por quê? Imagina que eu estou no alto de um morro, por exemplo, e eu quero medir um ponto lá embaixo. Então, o meu ângulo vai ser negativo. Por quê? Porque ele está abaixo da linha do horizonte em relação ao observador. E no caso se eu estiver olhando, por exemplo, eu estou na rua, olhando, medindo o topo de um edifício, ele vai ser o quê? Positivo. Por quê? Porque ele está acima do horizonte, ok? Aqui nós temos os exemplos, né?
eu tenho o ângulo vertical de altura. O que é o ângulo vertical de altura? Por exemplo, aqui na figura onde tem um hominho olhando o teodolito. O ângulo vertical de altura, eu parto do horizontal e vou medir ele no sentido subindo. Então, estou medindo ele na ponta do edifício lá, a partir do solo, né? E aí eu tenho o ângulo vertical zenital, né? Cuidado que zenital não é igual a zenute, tá bom? Então, zenute, o que é zenite, né? Zenite, na realidade, é a minha linha vertical. Quando eu estou medindo um ângulo zenital, eu parto da parte vertical para o ponto de referência. Então, eu vou medir sentido ao solo. Quando eu meço do vertical para o sentido ao solo, né? No caso aqui, o ângulo do ponto P, eu estou medindo um ângulo vertical zenital. Tá? Porque o zenite é meu ponto superior. Se eu quero medir um ângulo vertical de altura, eu parto do ponto para o solo, para o horizonte, né? E aí eu estou medindo um ângulo vertical de altura, ok? Então, quando eu estou olhando pelo meu teodolito, se eu considerar o plano horizontal, eu parto do ponto do edifício para o horizonte, eu tenho um ângulo de vertical de altura. Se eu parto do minha linha vertical para chegar ao ponto P, né, eu tenho o ângulo vertical zenital. As medições de distância, em conjunto com as direções e ângulos, são fundamentais na determinação de coordenadas. O que significa isso? Para mim determinar aonde está situado, por exemplo, uma cidade, onde está situado um terreno, onde está situado um edifício, né? Então, eu vou sempre levar em consideração as coordenadas que eu vou buscar a partir das medições planimétricas ou altimétricas, né? E vou trazer isso sempre para um plano horizontal, né? E o plano vertical, ele sempre será perpendicular ao meu plano horizontal, onde eu meço as distâncias representadas verticalmente. E aí a gente vai entender, por exemplo, né? Se eu quero saber a que altitude se encontra a cidade de Campos do Jordão, né? É uma forma de eu medir. Como é que eu meço? Tem todo um processo aí para a gente falar disso daí, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver. Aqui eu tenho para vocês o exemplo, né? Eu estou medindo com teodolito. Estou medindo com teodolito. Por exemplo, eu quero saber o meu ângulo zenital. Aqui, ó, eu estou medindo o ângulo zenital, ok? Né? Se eu quiser medir o meu ângulo, né, altura vertical, eu vou pegar daqui para cá. Eu pego dessa linha e subo para a linha D. Né? Aqui eu tenho um exemplo. Eu posso ter, né, a minha planimetria, que é a minha dimensão D. Eu posso ter a minha altimetria, que é a minha altura H, né? E eu posso tirar isso através do meu teodolito. É que nós não tivemos aula prática ainda. Quando nós tivermos aula prática, será mais fácil para nós entendermos isso, ok? O azimute, né? O azimute, ele pode ser obtido a partir do norte magnético. O que é o norte magnético? Sempre que você for traçar
ou fazer um plano de medição, né, com o teodolito, você precisa sempre estar em poder de uma bússola. Para quê? Para você achar o norte magnético, né? Quando você acha o norte magnético, significa o quê? Você traçou o seu azenute. Aí eu quero saber, né? Eu tenho 2 pontos e eu quero saber qual é o meu azenute desse ponto. O que eu faço? Eu pego o azenute, é igual arctangente do ΔX sobre ΔY, ou seja, é arctangente da diferença do ponto X para a diferença do ponto Y. Eu pego esses 2 ângulos, divido os 2, aplico na calculadora arctangente, eu vou saber a que ângulo eu estou em relação ao meu norte magnético. Ok? Isso é muito importante para a gente fazer uma localização da planta. Por exemplo, se eu tenho que apresentar na prefeitura uma planta onde vai ficar a minha edificação, né? Eu faço isso sempre relacionando o meu norte magnético. Tá? A planimetria. Né? A planimetria, o que ela faz? Ela transforma tudo que eu tenho numa vista baixa. Né? Eu não considero a dimensão inclinada, eu só considero a dimensão plana. Por exemplo, como eu falei, meu avô, ele tem um sítio que fica numa serra. Ele tinha, né? Meu avô já faleceu. O sítio ficava na serra. Se eu for projetar o sítio dele na planimetria, o que vai acontecer? A distância do sítio no desenho vai ser muito menor do que a área útil que ele tinha para plantar. Por quê? A área útil de plantio é a área inclinada, correto? Mas, como representar isso numa planta, eu vou utilizar somente a distância. Né? A distância na horizontal. Então, uma planta planimétrica, ela nunca vai servir, por exemplo, como referência para um engenheiro agrônomo. É muito boa a planta planimétrica para nós definirmos o quê? Por exemplo, uma planta de uma cidade. Planta de uma cidade, eu nunca vou levar em consideração os morros que tem na cidade. Eu vou simplesmente mostrar a posição que os edifícios se encontram dentro da planta da cidade, né? Não levando em consideração se entre um ponto e outro existe um vale ou existe um morro, ou existe uma montanha. Eu sempre vou mostrar ele no sentido plano, como a gente vê aí na planta que está no slide 15. Vocês estão acompanhando o slide aí, gente? Está conseguindo acompanhar? Sim. Sim. No Brasil, as coordenadas, né, planimétricas, elas são definidas, né, por meio da rede planimétrica brasileira, que possui como referência as estações geodésicas. Lembra que eu falei para vocês? As estações geodésicas? Lembra lá? O Marco Zero da Sé, da Praça da Sé? Aquilo é uma referência geodésica. Aquilo, para o estado de São Paulo, tudo parte daquele ponto. Por exemplo, eu quero saber, voltando a falar de Campos do Jordão, né? A que distância Campos do Jordão está da Praça da Sé?
se eu olhar numa planta planimétrica brasileira, o que ele vai dar? Ele vai me dar uma distância em linha reta. Digamos que nós tivéssemos uma estrada que fosse direto da Praça da Sé até o centro de Campos do Jordão. Essa distância percorrida pelo carro teria a mesma distância representada na planta planimétrica? Hein, pessoal? Entenderam a pergunta? Alô? Sim, eu acho que não, professor. Não tem a mesma distância, não. Eu creio que é diferente. Por que seria diferente? Estou estudando agora. Porque um é reto e o outro não. É diferente por quê? Porque o São Paulo ele está num plano e Campos do Jordão ele está bem mais alto. Então, o carro, se ele fosse em linha reta, ele ia percorrer uma pista inclinada. Mas, na minha planta, ele considera, como na planimetria, ele considera São Paulo da mesma altura de Campos do Jordão. Entendeu isso? Sim. Campos do Jordão está sempre bem mais alto que São Paulo, porque ele está lá no Pico da Mantiqueira, né? E São Paulo está aqui embaixo. Então, para mim, se eu traçasse uma pista reta, levando de São Paulo a Campos do Jordão, a distância que o carro ia percorrer não é a mesma distância que aparece na planta planimétrica do estado de São Paulo. Ficou claro isso para vocês? Sim. Esse tipo de levantamento topográfico desconsideram as elevações. Por exemplo, desconsidera as montanhas que eu tenho no percurso. Subidas e descidas, ele não conta, né? É o que eu falo, diferente de uma planta de um geólogo. Por que a planta do geólogo é diferente? Porque o geólogo ele leva em consideração a superfície útil para plantar. E a planimetria, ele considera apenas a distância se nós morássemos em cima de um país planinho, sem nenhuma elevação e sem nenhum vale, né? Então, a planta planimétrica, ela só serve como referência, né, de distância, considerando uma superfície totalmente plana. Ok? O levantamento planimétrico, né, na realidade, ele leva em consideração 3 fases. Primeira coisa, para mim fazer qualquer estudo, né, eu preciso fazer o reconhecimento de campo. Por que o reconhecimento de campo? Para mim saber aonde que eu estou o quê? Quais as interferências, se tem subida, se tem descida, se tem aclive, declive, né? Como eu vou representar a minha planta. Segundo, né, eu faço um levantamento, né, através de uma figura geométrica poligonal. O que é o quê? Eu tento traçar ele numa forma de um polígono, sempre utilizando linhas retas. E por último, é que eu vou fazer as medições, levando em consideração o quê? Os detalhes que eu tenho na superfície do terreno que eu estou estudando. Então, primeiro eu faço reconhecimento de campo, depois eu faço o levantamento da figura geométrica poligonal, ou seja, o desenho do terreno numa planta baixa. E essa garrafa d'água aí? Só depois disso, eu vou levar em consideração, né, os detalhes que eu tenho na superfície do terreno. Professor, esse reconhecimento aí poderia ser uma sondagem também ou não? Não, esse reconhecimento normalmente é uma análise que o profissional faz do terreno. Ah, tá. Oi?
É uma visita técnica, digamos assim. Ele vai, faz um reconhecimento do terreno, vai identificar o que ele vai precisar, qual o equipamento que ele vai precisar para fazer as medições. Tá. Ok? Ok. Nós temos, para isso, nós temos uma norma brasileira, uma NBR. Aquilo que eu falei lá o semestre passado para vocês. O bom da engenharia civil é que, para tudo, nós temos norma ABNT. Né? Você tem dúvida como é que faz? Norma NBR 13133. Né? Ela vai definir para você qual é o critério que você faz para fazer um levantamento planimétrico. Eu tenho o levantamento principal, aquela que determina os pontos de apoio topográfico de primeira ordem. O que é isso? Digamos que eu vou fazer um estudo em Santo André. A primeira referência que eu tenho que ter é a partir... Qual é o meu ponto zero? Meu ponto zero de referência é o marco zero da Praça da Sé. É meu ponto geodésico. Eu vou trazer a distância, eu estou a tantos quilômetros da Praça da Sé. Ponto. Fixo um ponto de referência. E aí eu tenho a medição secundária. O que é a medição secundária? A partir desse ponto, que fica a tantos quilômetros da Praça da Sé, norte e nordeste, aí eu vou puxar as coordenadas topográficas, né, para esse ponto. E aí eu vou fazer as dimensões secundárias. E o que eu tenho? Eu tenho aqui a primeira divisa a tantos graus de azenute, né, do lado esquerdo. Eu tenho tantos graus de azenute fazendo a linha de fundo, e aí eu vou desenhar o meu terreno a partir das medições secundárias, das referências secundárias. Então, eu trago uma principal, que é para me dar uma referência local, ou seja, para fixar meu marco zero do terreno, ou ponto de início de toda a minha referência, e a partir dele eu começo a puxar as linhas secundárias, que eu vou traçar a minha poligonal do terreno. Eu vou dizer qual é o formato que o meu terreno contém. Né? E a partir disso, eu vou puxar o quê? As medições auxiliares. O que são as medições auxiliares? Digamos que nesse terreno eu tenho um morro, eu tenho um aclive, eu tenho um declive. Aí eu vou levar em consideração... Nessa ao vivo aqui? Estava ligado, a professora falando. Oi, gente. Desliga o microfone aí que vocês estão conversando com o microfone ligado. Então, pessoal, o auxiliar são as outras medições que eu vou fazer, os ângulos de vértice entre as minhas linhas poligonais, que vai fazer o formato do terreno, o aclives, os declives do terreno. Então, eu tenho ponto principal, referência de partida, secundário, fechando uma poligonal em volta da área que eu vou desenvolver o meu projeto, e auxiliar determinando os ângulos de altimetria e os ângulos, né, de planimetria. Ok? Os poligonais, né, que a gente chama. A poligonal ela pode ser fechada. O que é uma poligonal fechada? Ela sai do ponto zero, que é o ponto de observação. Aí eu traço ponto P1, ponto P2, ponto P3, ponto P4. E o ponto P5 volta ao ponto de partida. Ele começa lá no ponto zero. Quando o meu último ponto fecha em cima do meu ponto de partida, ele é uma poligonal fechada, ou seja, ele formou um polígono, né? Uma figura geométrica regular de várias faces. Então, ele é um polígono. Né? Então, ele sempre sai de um ponto e volta ao mesmo ponto. Aí, ele é uma poligonal fechada. Por exemplo, utilizado para mim medir, definir uma área de um terreno, por exemplo. Eu uso sempre uma poligonal fechada.
poligonal aberta. O que é a poligonal aberta? Eu vou medir a partir de um ponto, vou traçando ponto P1, ponto P2, ponto P3. É muito utilizada a poligonal aberta quando eu vou fazer, por exemplo, né, uma estrada. Por quê? Uma estrada ela não faz a volta e volta no mesmo ponto, tirando o Rodoanel de São Paulo, né? Teoricamente, uma estrada ela sai de um ponto e vai a outro ponto, né? E não retorna. Então, para mim traçar, por exemplo, as linhas onde eu vou traçar uma rodovia, uma ferrovia, eu faço uma poligonal aberta. Ou seja, ela sai de um ponto e não chega a ponto algum, né? E aí eu tenho o que nós chamamos de poligonais enquadradas. O que é isso? Ela parte de dois pontos diferentes, né? E tomam direções diferentes. Elas não fecham e também não começa no ponto A e vai até o ponto A4. Ela parte, é muito utilizado essa poligonal enquadrada quando eu tenho, por exemplo, mais de uma empreiteira fazendo uma obra, fazendo uma estrada. Uma parte do ponto P1 e vai ao ponto A1, né? A outra parte do ponto P2 e vai até o ponto A4. Né? Aí, quando eu junto isso, eu formo o que se chama de uma poligonal enquadrada. Ou seja, ele não começa no início e vai até o final. Ele começa a partir do meio e segue duas direções distintas. Aí eu junto tudo, eu tenho uma poligonal enquadrada. É muito comum em projetos de grandes rodovias, onde eu contrato várias empreiteiras para fazer a obra, cada uma pegando um trecho da obra. Em função do trecho que ela pegar, ela vai traçar o desenho dela e vai me fazer uma poligonal. Aí, quando eu junto todo o projeto da estrada, eu tenho o que é o que se chama de uma poligonal enquadrada. Aí nós temos altimetria. Altimetria, ela tem dois pontos significativos, né, que a gente considera. Uma é a altimetria de relevo, né? O que seria a altimetria de relevo? Aqui leva em consideração, né, o relevo, ou seja, a superfície do terreno. Então, eu uso altimetria para me estudar a superfície do terreno aonde eu vou construir. E tem outra altimetria, que é a altimetria de superfície. O que é? Eu vou medir as superfícies, as alturas do que eu tenho sobre o terreno. Se vocês olharem na imagem que está aí embaixo no slide 23, eu tenho uma linha verde, né, e uma linha vermelha. A linha verde, eu estou levando o quê? Em consideração o relevo do terreno, né? E na linha vermelha, eu estou considerando o quê? Todas as interferências que eu tenho sobre esse terreno. Seja uma casa, seja um prédio, seja uma árvore, seja uma antena de retransmissão. O que eu tiver sobre o relevo, eu vou desenhar. Então, aí eu tenho dois modelos, né? Duas formas de eu utilizar altimetria, né? Eu utilizo a altimetria para traçar todo o perfil do meu terreno, né? Considerando todas as ondulações que ele tem. Essa altimetria de terreno, né? Ela serve para quê?
principalmente para me fazer orçamento de obra. Porque aí eu vou ter o relevo do meu terreno e eu vou saber aonde eu tenho que fazer aterro, aonde que eu vou ter que fazer remoção, fazer terraplanagem, para deixar o meu terreno de acordo com as necessidades do meu projeto, né? Então, aí eu faço uma altimetria, né, de terreno. E a altimetria de superfície, por exemplo, eu vou passar uma rede de alta tensão, de linha de alta tensão. Eu preciso apenas do relevo do terreno? Não, né? Eu preciso do relevo de superfície. Por que eu preciso do relevo de superfície? De repente, no caminho que eu vou passar com a minha distribuição de cabos de energia, eu tenho lá um prédio. E para isso eu teria que aumentar significativamente a altura das minhas torres. Por quê? Porque eu tenho que ter uma altura de segurança entre a edificação e a rede elétrica que eu vou passar. Quer ver um exemplo bastante interessante sobre altimetria de superfície, né? O maluco que construiu aquele prédio bem na cabeceira do aeroporto de Congonhas, que era um prostíbulo de alto luxo, né? O cara que conheceu, que desenhou aquele prédio lá, ele não fez um estudo altimétrico de superfície. Por quê? Senão ele ia saber que o prédio dele está bem na cabeceira, ele está na mesma altura da pista do aeroporto. Ele falou, ele mediu, ele falou, estava na mesma altura, eu posso fazer. Não, não pode, né? Porque existe o risco do avião vir fora de medida abaixo da linha da cabeceira da pista, e ele tem que remeter e subir, né? Mas o prédio lá, ele foi construído, não foi levado em consideração esse risco, né? Por quê? Faltou, quando o cara fez o estudo, ou se fez, não levou em consideração a questão da altimetria de superfície, né? A que altura o edifício ia ficar em relação à cabeceira da pista do aeroporto. Perceberam como é importante você traçar, né? Eu já trabalhei com rede de transmissão de energia e telecomunicações, e um dos fatores muito importantes para a gente traçar e definir a altura das torres que iriam suportar os cabos de transmissão era justamente o estudo altimétrico de superfície, para saber por onde que os cabos iriam passar e por onde eles iam passar, que tipo de interferência nós teríamos. A altimetria ela é fundamental na engenharia, pois vários projetos de obras civis necessitam dessa informação para a execução da obra. Por exemplo, rede de esgoto, né? Estradas, onde eu tenho que fazer ponte, onde eu vou fazer túnel, onde eu vou fazer viaduto, né? Para fazer terraplanagem de terreno, como nós falamos. Levantamento altimétrico, né, ou nivelamento, permite realizar um conjunto de operações para determinar altitudes, cotas, diferença de cotas de altitude, ou seja, calcular o nível do terreno. Aí na foto embaixo tem um exemplo, né, as medições que eu faço para identificar. Como eu falei para vocês, como é que eu sei que Campos do Jordão está mais alto do que São Paulo, do que Santo André, do que São Bernardo? Como é que eu sei isso? Porque quando eu fui para lá eu tive que subir uma serra? Não, porque se você pegar o mapa do estado de São Paulo e olhar a cidade de Campos do Jordão, você vai ver que lá ele vai falar que a cidade de Campos do Jordão está situado a tantos metros em
relação ao nível do mar. Por que nível do mar? Nível do mar é a cota que o pessoal usa como referência, né, para o país inteiro. Nós vamos falar mais para frente, vocês vão entender melhor do assunto. Os conceitos de cota de altitude podem ser definidos, né, como cota. O que é cota? É a distância medida, né, ao longo da vertical de um ponto até o plano de referência qualquer. Ou seja, eu estou medindo a altura, né, a partir do meu ponto de referência. Aí eu chamo de cota. Ou seja, o ponto aonde eu estou observando é o ponto zero, e aí eu olho se ele está para baixo, está para cima, aí eu vou chamar isso de cota, né? Por quê? Porque a minha referência é o horizonte aonde eu estou, né? E aí eu tenho o que a gente chama de altitude ortométrica. No caso de Campos do Jordão, eu considero o quê? Para saber se ele está mais alto que São Paulo ou não. Pessoal, eu recebi um alerta aqui de que a rede está de má qualidade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Ah, joia, obrigado. Então, Aqui está perfeito, professor. Oi? Aqui está perfeito. Então, a altitude ortométrica, ele sempre vai levar em consideração a referência, né, que eu chamo o nível médio das marés, ou aquilo que a gente considera como nível do mar. Né? Então, eu tenho aqui o nível do mar, se você olhar na figura que está embaixo, né? E aí, digamos, Campos do Jordão está aqui no ponto A. A Holanda, por exemplo, que é considerado um país baixo, a Holanda está aqui no ponto B. Por que a Holanda está no ponto B? Porque ela é um país que ele fica situado abaixo do nível do mar. Né? Esse é bem um exemplo de onde está a Holanda. Então, eu tenho como ortometria, né, que a Holanda ela está abaixo do nível do mar. Então, ela está numa cota negativa, né, se eu usar como referência a ortometria. Né? E se eu levar em consideração Campos do Jordão, por exemplo, né, ela está o quê? Acima. Agora, e se eu tiver em Campos do Jordão e quiser construir um edifício? Eu levo em consideração a ortometria ou levo em consideração a cota? Hein, pessoal? Se eu estiver em Campos do Jordão e quero fazer o projeto de um edifício, eu levo em consideração a cota ou levo em consideração a ortometria? Seria a cota, professor? Oi? A cota? Sim, seria a cota. Por quê? Não interessa para mim, quando eu vou construir um edifício, a que altura a cidade está. Isso é só uma referência de estudo. Mas para mim, se eu vou construir um projeto de uma edificação, para mim só interessa em relação ao plano do terreno. Né? Não vou levar em consideração a altitude que ele está em relação ao nível do mar. Para alguns estudos é importante, por exemplo, se eu levar em consideração a ortometria. Por quê? Porque eu tenho a questão da pressão atmosférica, eu tenho vários fatores que influenciam, né, o meu processo. E aí eu tenho que considerar se eu estou numa cidade alta, se eu estou numa cidade baixa, se eu estou abaixo do nível do mar, se eu estou acima do nível do mar. Por quê? Porque a pressão atmosférica muda, né? E aí eu tenho que levar em consideração esses estudos. Caso contrário, eu só levo em consideração a cota altimétrica. Tá? Existem diferentes métodos, né, que permitem determinar os desníveis com precisão, que variam de alguns centímetros
até décimos de milímetro. Ou seja, de acordo com a minha necessidade, de acordo com o meu projeto, de acordo com a precisão que eu preciso, é o estudo que eu vou fazer. Eu tenho nivelamento geométrico, né? O que é o levantamento geométrico? É o mais simples que eu tenho, né? Que eu vou considerar as alturas a partir do quê? Das plantas altimétricas que eu tenho feita pelo IBGE. Aí eu tenho nivelamento trigonométrico. O que é o levantamento trigonométrico? Eu vou desenhar essa minha superfície e vou calcular ele a partir de polígonos, né? Usando cálculos trigonométricos para definir a altura. E o mais preciso deles, que é muito utilizado hoje, porque poupa todo o trabalho dos dois de cima, é o quê? Um nivelamento por GNS, ou famoso GPS. O que é? Eu pego aparelhos eletrônicos, né, com alta precisão, e eu fixo o aparelho. A partir do momento que eu fixo o aparelho, através de satélite, ele vai me dar as alturas que eu tenho em relação ao meu ponto geodésico de referência, né? Eu coloco lá no meu computador o ponto geodésico de referência. Digamos que eu falar, eu estou em Santo André a uma altitude de 180 metros do nível do mar. Ele vai pegar essa altitude de 180 metros do nível do mar, eu ponho o meu medidor lá, a minha estação total, e ela, através de GPS, ela vai me dizer, olha, esse terreno está a uma cota de tantos metros em relação ao ponto geodésico que você colocou no sistema. Né? Aí ele vai me dando. E se a área é grande, imagina que eu vou fazer tipo um estádio de futebol, né? Aí eu vou pondo a minha estação total em vários pontos no terreno e ele vai me desenhando o quê? A superfície do terreno com todas as suas altitudes, né? Tudo os seus vales, altitudes, para mim poder fazer o quê? Um estudo de terraplanagem da área ou de aproveitamento do relevo existente na área, né? Então, através de uma estação total, eu consigo fazer isso com precisão até de milímetros. No Brasil, as altitudes são definidas por meio da rede altimétrica brasileira, que possui referências de níveis, né, materializadas por um conjunto de pontos pelo território brasileiro. O que quer dizer isso? No Brasil, existem vários pontos de referências altimétricas, ou seja, alguns pontos que são considerados, né, para as referências, por exemplo, em São Paulo, Praça da Sé. Se você for lá no marco zero da Praça da Sé, ele vai dizer, ó, aqui é o marco zero da Praça da Sé, que está em que distância, tantos quilômetros do ponto de referência número tal, que está a uma altitude de tanto. Ou seja, você pode usar o marco zero da Praça da Sé como referência altimétrica para outras regiões, né? Por quê? Porque ali eu tenho uma base. Como que eu sei todos aqueles dados? No Brasil, foi feito um estudo em todo o território brasileiro a respeito da altimetria do país. E aí isso foi tudo catalogado e hoje tem um banco de dados no IBGE que ele dá todas essas referências. Aí no desenho de baixo, eles têm lá um modelinho de como foi feito todo esse estudo, né? O nível mínimo da maré, o nível máximo da maré, né? Quanto ele sobe, quanto ele desce, e aí eu tenho as réguas de referência
e eu vou medindo as altitudes. Né? Plano e altimetria. O que é a plano e altimetria? A plano e altimetria é o levantamento plano altimétrico, ou seja, eu vou levar em consideração as alturas nas distâncias horizontais e as alturas verticais, né, simultaneamente. Então, eu vou levar em consideração que o meu ponto ele está distante na horizontal a tantos metros, a uma altura de tantos metros em relação à minha referência. Digamos que a gente fosse fazer um estudo lá o prédio da faculdade. Né? Como é que a gente ia fazer o estudo do prédio da faculdade? Se vocês observarem lá na faculdade, a rua é uma descida, correto? Então, para mim fazer um estudo, para saber como que eu vou aproveitar aquele terreno, eu tenho que fazer um levantamento plano altimétrico. Ou seja, em relação à Rua Vergueiro, né, eu tenho que o ponto lá do final da quadra, ele está a tantos metros de altura. Né? Aí eu tenho, em relação a outra rua que faz os fundos, eu vou traçar o perímetro ali de toda aquela área para saber qual é o relevo do terreno. Aí eu estou fazendo o quê? Um levantamento plano altimétrico. O Brasil, ele tem todos esses estudos feitos, né, com relação... Como eu falei, como é que eu sei que Campos do Jordão está mais alto que São Paulo? Porque o Brasil ele tem uma planta, né, plano altimétrica de todas as cidades brasileiras. E ele sabe a que altura se encontra cada cidade. Né? Para efeito de estudos que as cidades precisam fazer. Por que eu preciso saber um estudo de altimetria, por exemplo? Alguém saberia me dizer? Para uma cidade. Imagina, por que eu tenho que saber que Campos do Jordão está mais alto do que São Paulo? Aí, pessoal, alguém saberia me explicar? Alô? Não tem ideia não, professor. Não? Imagina que você tenha que fazer um reservatório d'água. Tá. Como é que você sabe que a água vai chegar no ponto mais alto da sua cidade? Como é que eu sei que o reservatório de água que eu tenho na minha cidade vai abastecer todas as residências? Não pelo volume. O volume dá para calcular pelo número de habitantes. Tem um valor que as Nações Unidas dá na área da saúde e quantos litros de água eu tenho que ter por habitante. Mas, por exemplo, como é que eu sei a potência das bombas que eu preciso colocar lá na Billings para poder mandar água para os reservatórios de tratamento da Sabesp? Porque para mim definir isso, para definir a potência das bombas, eu preciso saber a que altura eu vou mandar essa água. Eu tenho que fazer um estudo altimétrico, por exemplo, da onde está cada reservatório da Sabesp, qual o sistema de abastecimento de água eu vou utilizar, as adutoras, e aí eu tenho que calcular a potência das bombas em função da altitude que os reservatórios estão instalados. Para mim saber essas altitudes, para calcular as bombas, a pressão, a capacidade e o volume das bombas, eu preciso ter um estudo altimétrico. Por isso que é importante, é muito importante para o engenheiro civil conhecer de altimetria. Ok. Né? Até, por exemplo, eu vou construir um prédio, ou eu sou um excelente de um engenheiro civil.
Eu vou construir lá em Campos do Jordão um prédio de 100 andares. Beleza, né? É ou não, pessoal? Nem tanto, Sim. professor, nem tanto. 100 Oi? é muito. Mas como é que eu vou mandar água para um prédio lá em Campos do Jordão com 100 andares de altura? Haja bomba, viu? Haja bomba, porque Campos do Jordão já está num local muito alto, eu vou ter que abastecer um reservatório lá em cima, e depois do reservatório, mandar água para a torre. Né? Vocês imaginam que isso envolve um belo cálculo de hidráulica, né? Sim. Por isso que é importante. Haja estrutura também, né? Oi? Haja estrutura também para um apartamento de 100 andares. Já estão construindo um em São Paulo de, acho que 80 e poucos, né? Ave Maria. Ali perto do... Como que é? Shopping Anália Franco. Acho que é 84 andares, se não me engano. Já estamos chegando perto do 100. No Recife tem bastante. Só que Recife tem uma vantagem, né? Ele está no nível do mar, né? Lá tem tranquilo prédio de 80 andares no Recife. Né? Mas se você pensar Campos do Jordão, por exemplo, você falar de um prédio de 100 andares, você está ficando no cara falando, o cara é maluco, né? Porque só o estudo hidráulico para o negócio já é um absurdo. Porque devido à altitude que está, tudo isso vai ser levado em consideração por causa dos custos da obra, né? O levantamento planimétrico, né? Permite a obtenção das informações do plano horizontal e no plano vertical, o que de suma importância para projetos de engenharia. O que é isso daí? Nós estamos, se vocês olharem esse mapa que está embaixo aí, eu tenho um levantamento plano altimétrico do terreno. O que são essas linhas que eu tenho aí nesse mapa? Hein, pessoal? Slide 29. O que São são as essas camadas lá que o senhor falou aquela vez lá na aula? As linhas de altura, né? São as linhas de nível de altura. O que está mostrando esse terreno para mim? Que esse ponto aqui, onde está a letra O da palavra levantamento, é o ponto mais alto do meu terreno. Aí eu vou traçando as curvas, tá vendo? Essas linhas aqui, ó, significa que elas estão na mesma altura. Significa onde eu tenho esse ponto aqui, ó, no final da letra do planimétrico aqui do O, o que significa essa linha aqui? Que eu tenho um barranco quase íngreme, né? Bem íngreme, quase vertical, não é? Quando eu tenho as linhas muito próximas, que nem está nesse outro canto aqui que eu estou mostrando, significa o quê? Que isso aqui é um belo de um barranco. Quanto mais próximos estão as linhas de altimetria, né, significa que mais íngreme é o terreno. Então, por isso que é importante, se você faz um levantamento, que nem esse daqui é um levantamento plano e altimétrico, significa o quê? Se eu vou construir alguma coisa aqui, eu vou ter que fazer o quê? Desbastar esse terreno, né? Trazer ele num nível que seja compatível com o meu projeto. Por isso é importante você fazer os levantamentos, né, altiplanimétricos. Normalmente, para fazer esse levantamento, nossa, levantação, essa eu tirei lá do baú agora, né? Eu utilizo o quê? Eu utilizo, né, as estações, né, que são estações totais com o sistema de GNSS, né? São sistemas de georreferenciamento por satélite. Né? O sistema de georreferenciamento
esses equipamentos aqui, ó, em função do posicionamento que eu dou para eles, ele vai me dar automaticamente a altura do terreno em relação a uma cota geodésica que eu tenho estudado. E aí, pessoal, entenderam? Tranquilo ou não? Sim. É? Bem, pessoal, por hoje é o que a gente tinha para mostrar para vocês, era isso. Tá ok? Beleza, professor. Beleza. Alguma dúvida? Não? Tudo bem claro. Segunda-feira a aula é normal, né? Normal não, desculpa. Online, né? Eu acredito que sim. Ainda não recebi nenhuma informação da faculdade se a aula vai ser segunda-feira, que dia que é? Ah, é, porque a previsão de retorno é dia 13. Ainda é online. Tá bom, então. Tá ok? Essa é só uma previsão, né, professor? Ainda não tem certeza, não. Uhum. Professor, Oi, e não falaram nada a respeito das provas? ainda não. Correto. Beleza, professor. Obrigado, cara. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado.